e vem conferir uma análise do segundo episódio da terceira temporada de Euphoria. E lançou o segundo episódio da terceira temporada de Euphoria, e como eu já falei no vídeo passado, eu vou semanalmente trazer a análise de cada episódio. Então agora chegou a vez de falar do segundo episódio, onde ele praticamente estabeleceu para o público quais serão realmente os arcos trabalhados aqui. Então, você tem o arco da Rue, você tem o arco da Mad, você tem o arco da Cassie. Esses são os arcos principais. O que isso quer dizer? Os personagens secundários que aparecerem a partir de agora, como por exemplo Alex, ou por exemplo o pai do Nate, ou a Jules, são personagens, a Mad também, são personagens que elas vão aparecer para complementar esses arcos. Eles não vão ter o seu arco próprio, ou se tiver, vão ser arcos muito curtos, como por exemplo o arco da Mad, nessa parte da indústria envolvendo os atores famosos, ou o arco, por exemplo, da Jules, sendo a parte do Sugar Daddy. São coisas que vão aparecer para desenvolver o arco desses outros que o Sam Levinson considera os principais que ele precisa desenvolver nessa temporada. Isso pode mudar, mas eu acho bem difícil considerando o caminho que a série está progredindo. Isso eu não vejo como um problema, se você souber trabalhar bem esses personagens. Eu não sou o cara puritano que vai falar, não, mas a gente acompanhou tantos outros personagens, tem que ver eles agora. Não, não precisa. Se a história fosse focar só na Rue, por exemplo, uma temporada inteira da Rue, e fosse boa, tudo bem. O problema é que o primeiro episódio de Euphoria da terceira temporada foi bem decepcionante, e o segundo, eu acho que ele foi melhor, mas ele é no máximo mediano, porque ele é um episódio que você sente que o criador, o Sam Levinson, ele traz muitas pautas para dentro da série, mas ele não consegue de forma interessante trabalhar todas essas pautas. Você vê que ele tem uma habilidade na direção, ele consegue trazer alguns momentos que fizeram a Euphoria ser tão comemorado, como por exemplo, toda aquela sequência que envolve a Rue conversando com a mãe dela por telefone, é uma cena muito bem dirigida, como ela conversa com ele, como ela tá perdendo a esperança, a luz do posto vai apagando, só a luz do poste fica em cima dela. Você vê que tem uma coisa interessante ali, você vê que ele tem uma habilidade. O problema não é esse, o problema é como ele traz elementos e parece que ele não consegue trabalhar esses elementos, então ele fica jogando situações visuais para parecer que está completando coisas que ele não consegue trabalhar. E tem atores muito bons aqui nessa série, todo mundo sabe da qualidade dos atores dessa série. E parece que o diretor não consegue tirar o máximo que esses atores podem entregar para ele. E aí é que vive os problemas, na minha opinião, até agora, dessa terceira temporada de Euphoria e desse segundo episódio. Se você pegar por fora e analisar por fora, o segundo episódio tem muita coisa interessante para se falar. Muito assunto interessante que você vê que é colocado, é trabalhado um pouco de forma rápida, mas a parte de desenvolver vira um problema. E alguns podem falar, mas esse é o segundo episódio. Sim, mas o primeiro ele já fez isso, o segundo ele já fez isso. E as outras temporadas de Euphoria, você vê que ele tinha alguns problemas de desenvolver alguns arcos. O arco da personagem da Barbie Ferrer é um bom exemplo disso na segunda temporada. Ele não sabia como trabalhar a personagem dela, o arco dela é o pior da série porque ele simplesmente não conseguia trabalhar a personagem e virou uma confusão visual e de narrativa. Aqui parece que os arcos estão indo um pouco para esse caminho. E eu acho que uma das culpas disso é que a HBO deixou tudo que o Sam Levinson queria fazer, ele pode fazer. E até aí tudo bem, isso é muito legal da HBO, porque a HBO, uma coisa que todo produtor, diretor, roteirista elogia da HBO, é que ele é um estúdio que ele deixa as pessoas fazendo, os criadores, terem a sua visão. Então a HBO não vai colocar mais temporada caso o criador não queira, a HBO não vai interferir tanto na pós-produção ou como quer que entregue o episódio, ele deixa até a visão disso pro criador. Só que em Euphoria, o criador é o Sam Levinson, o diretor dos episódios é o Sam Levinson, o roteirista também é o Sam Levinson. Se você é um dos grandes diretores do cinema, você ter essa capacidade de escrever, dirigir, tudo bem. Você está falando de grandes, você está falando de Scorsese, você está falando de Steven Spielberg, você está falando de Tarantino, Hitchcock, Kubrick, tudo bem. Você está falando dos grandes. Eu não estou comparando Sam Levinson com eles, obviamente. Mas se você falar que ele está roteirizando, dirigindo, você imagina uma coisa muito boa. O Sam Levinson, eu acho que ele não tem essa capacidade, e eu acho que nem perto disso, obviamente, de chegar num episódio e entregar a direção, o roteiro. Às vezes é bom você ter uma outra pessoa que vai estar do seu lado para poder falar, isso não é tão legal, isso não é tão interessante. Quando ele é criador de tudo, quando ele monopoliza tudo para a forma como ele quer, ele acaba tocando em assuntos que eu acho que ele não tem a especialidade para conseguir desenvolver.
Ele toca em assuntos que você vê que ficam jogados fora, parecem só interessantes no papel, mas não conseguem ser tão bem desenvolvidos. E esse episódio acontece isso. Porque, de novo, nos arcos que são apresentados aqui, eu vou mostrar como cada um tem coisas muito interessantes, mas você vê que ele usa muito mais o visual do que trabalhar aquilo. E às vezes até o visual dele me incomoda. Vou começar aqui falando um pouco sobre a Mad. A Mad, ela começa o episódio focado nela, mostrando como é que foi o seu pós-ensino médio, até a hora que ela conseguiu chegar nessa empresa que a gente viu no episódio passado. Nesse ponto, a gente vê que ela passou pela pandemia, que ela foi com a cara e com a coragem, que ela teve que se jogar na frente para conseguir fazer o que ela queria e se tornar quem ela é agora na série Euforia, mesmo tendo problemas financeiros, mesmo não sendo o trabalho dos sonhos dela, você vê que ela está conseguindo chegar no que ela quer. Essa introdução da Mad é muito interessante. Só que eu vejo alguns problemas na introdução para mostrar como a série já começa problemática e que foca em outros arcos da Ru tem bastante. Que seria, primeiro, narração em off. Eu não acho a narração em off um problema. Eu acho que a narração em off ela é muito boa para pontuar coisas que a gente não viu na série. O problema é que da segunda para a terceira temporada, a gente não viu muita coisa acontecer. Então a narração em off vai sendo colocada o tempo inteiro e vai deixando a série muito mais positiva do que ela precisava falar. Tem momentos onde a Ru, que ela é a narradora dessa série, ela fala, por exemplo, porque a Mad ficou muito mal, porque a Mad ficou muito triste, ela teve que fazer isso para superar. Essas partes, seria muito mais interessante usar aquela famosa frase do cinema que é: não fale, mostre. A gente tá falando de um conteúdo audiovisual, onde realmente você pode mostrar o sentimento, você pode destacar a atuação da atriz nesses momentos. O Sam Levinson prefere narrar tudo isso. A Ru é a mesma coisa, eu vou falar da Ru mais pra frente. Mas a Ru também tem isso. A Ru, em vários momentos, você consegue sentir por que essa cena dela falando com a mãe é tão legal desse episódio? Porque é uma cena onde você vê a Zendaya, que é uma atriz fantástica, entregando atuação, com uma boa trilha sonora, ou até ausência em alguns momentos da cena, sem ter que ter uma narração. Quando você pensa algumas cenas antes, ela vai falar da Dia, ou vai falar da mãe, ou vai falar da Jules, você vê que ela tem que ter uma narração em off, explicando as coisas. Isso tira um pouco do encanto que a série poderia ter, da beleza visual que a Euphoria teve em outras temporadas. A Mad sofre com isso. A Mad é uma personagem que ela é introduzida e você pensa, agora ela vai brilhar. E depois ela só vai atrás da Cassie. O problema é que o que o roteiro fala, o que os personagens falam, parece que eles atuam, entregam. O que o roteiro fala são duas coisas diferentes. A série deixa claro que a Mad quer dar a cartada final na Cassie, mas ao mesmo tempo, não parece que ela quer fazer isso. São duas coisas completamente diferentes. Parece que quando a Mad vai conhecer a Cassie, ver a Cassie, parece que ela quer mostrar que ela tá muito bem no trabalho dela e que a Cassie tá sendo só uma pessoa que se perdeu na vida, que ela se acha muito maior do que ela é. Só que como o diálogo vai se desenrolando, não parece que é exatamente isso que está acontecendo. Eu gostaria mais de ver a Mad do que a Cassie, por exemplo. O arco da Cassie eu acho bem difícil de assistir. Enquanto a parte que envolve o Nate é muito interessante, a da Cassie é difícil. Mas falando um pouco, terminando falando sobre a Mad, eu acho que esse é um problema. Você vê que tem muito personagem interessante que o diretor não consegue trabalhar tão bem. Só nessa parte da Mad, você poderia trabalhar toda a parte da indústria. Como a indústria é tóxica, como a indústria ela é problemática, como a indústria você tem que fazer coisas que você não quer para chegar aonde você quer. Só que ele simplesmente coloca esses discursos em tela da Mad e ele não tenta ir um pouco mais a fundo. E, de novo, tem uma temporada inteira pela frente, ele pode conseguir desenvolver isso mais pra frente. Mas você vê que o foco dele não é exatamente trabalhar isso. Então eu vejo o arco da Mad como um potencial desperdiçado. E o mesmo vale pro arco da Cassie e do Nate. O arco da Cassie e do Nate, indo pro segundo arco desse episódio, é a parte que envolve eles realmente continuar falando do casamento, do OnlyFans e por aí vai. Eu acho que o arco da Cassie se liga muito com o arco da Ru, porque ele quer fazer um espelho narrativo que funciona da seguinte forma. A Ru, ela começou a trabalhar no striptease. Já que ela começou a trabalhar no striptease como alguém que gerencia o lugar, a gente acaba vendo mulheres que acabam dançando por dinheiro, usando o seu corpo para poder conseguir o dinheiro para trabalhar. Quando a gente vai para Cassie, a gente está vendo que ela está vendendo o seu corpo no OnlyFans para poder, vendendo de forma, obviamente, espontânea, para poder ganhar dinheiro. A diferença eles tentam fazer esse comparativo, que eu até acho um pouco errado, essa ideia que eles querem passar, de que eu não entendo muito bem qual é a cabeça do Sam Levinson em relação a esse assunto, porque ele não conseguiu trabalhar tão bem na série ainda. Mas ele quer passar uma impressão de que, olha, a Cassie não é tão diferente dessas meninas que dançam. Só que eu acho que é uma visão meio distorcida que ele tem sobre esse mundo. E, de novo, talvez, se ele sentasse com outro roteirista para discutir a série, essa parte que envolve todo o OnlyFans, porque ele destaca muito no primeiro e segundo episódio como o OnlyFans, mesmo sendo só foto, é muito parecido com o striptease. Eu acho bem estranha essa comparação que ele quer fazer, esse espelho narrativo que ele faz toda hora. Talvez se alguém que trabalhasse nos lugares, tivesse essas experiências dessas plataformas, talvez pudesse ter uma visão mais
forte. A Cassie quer mostrar isso, só que a Cassie é a pior personagem para mostrar isso, porque ela é trabalhada como uma criança mimada. Então realmente é difícil, porque você vê que essas mulheres que trabalham no striptease, ele quer passar essa visão pelo menos, elas não têm para onde ir, elas fazem aquilo para viver, enquanto as pessoas do OnlyFans fazem por opção, sendo que não é verdade. Muitas pessoas ganham muito dinheiro e ganham vida no OnlyFans por causa do trabalho delas. É muito complicado esse assunto e eu acho que ele não é o cara ideal para falar sobre isso. Então você vê que tem uma certa ideia errada que ele quer passar em alguns personagens. Inclusive, ele quer passar ao mesmo tempo que ele quer mostrar como no striptease, na cena do strip, as mulheres elas sofrem ali porque realmente não é o que elas queriam para a vida delas, elas acabaram caindo ali. Ao mesmo tempo que ele quer mostrar isso, ele sexualiza elas demais nas cenas, a música, a cena, como mostra, como trabalha. Então eu acho que é muito complicado algumas coisas visuais que ele quer entregar. O arco da Cassie do Nate, eu acho que é um arco que é bem complicado de assistir, porque parece que ele ainda não sabe muito bem como trabalhar todos os personagens, todos os cenários, tudo que é representado ali. Inclusive, eu queria fazer um destaque bem rápido ao ator Eric Dane. O ator Eric Dane, ele faz o pai do Nate. E pra quem não sabe, ele faleceu recentemente. Ele teve uma doença muito grave, que é uma doença que quando você vai perdendo o movimento dos seus corpos, do seu corpo, na verdade. Então, ele estava muito bem e um dia ele começou a sentir esse problema, onde ele não conseguia se mexer mais, não conseguia mexer mais a boca, ele estava falando de forma muito mais parada, até que ele faleceu por causa disso, o corpo dele parou de funcionar. Na série, é legal ver que o ator está fazendo sua primeira aparição póstuma, mas é triste porque você vê que as cenas em si dele são cenas que ele tem que ficar muito parado, ele não se mexe muito, porque já é visível nas cenas como isso estava afetando a movimentação dele. É só um destaque, porque eu não tô falando que ele tinha que sair da série, mas quando você sabe da doença dele, e você vê que as cenas dele estão sempre, ele tá sempre sentado, sempre parado, em situações que ele não tem que se mexer muito. E quando você vê o preview do próximo episódio, onde ele já tem uma cena com a Jules no casamento do Nate, e ele tá sentado, você vê que é até triste pro ator, que é um ator, era muito saudável, ele era muito querido pelos fãs, não por Euforia muito, mas, por exemplo, por outras séries, você vê que é um pouco Grey's Anatomy, por exemplo. É triste ver a situação do fim de vida do Eric Dane, que era bem jovem, que sofreu com isso. Mas, enfim, eu acho o arco da Cassie do Nate bem complicado, porque parece que o Sam Levinson quer mostrar uma maturidade do Nate, enquanto porque mostrar que a Cassie só é superficial. E tudo bem, ele pode escolher isso, ele quer mostrar isso pro personagem. Mas o Nate tá devendo dinheiro, você vê que ele tá sofrendo, você vê que ele não explode com a Cassie quando ele explodiria em outras temporadas, porque ele amadureceu. A pergunta é, por que parece que o Nate amadureceu tanto de uma temporada para outra, e parece que as outras personagens da série, ele não escreve como se tivesse amadurecido tanto também. A Cassie, tudo bem, a gente entende que essa trama dela de ela quer ser amada, ela quer ser vista para ser amada, tá desde a primeira temporada. Mas passou a faculdade, passou o ensino médio, mostra um pouco mais disso, mostra um pouco mais de como ela mudou nesse período. Não só essas cenas dela vestida de bebê, ela vestida de cachorro, ela fingindo com o leite na cara. Não, acho que sim, são coisas que visualmente ele quer mostrar mais do que precisava. Às vezes acho que você pensa, tá bom, já entendi o que você quer falar da Cassie, não precisa mostrar todas essas cenas o tempo inteiro. Então acho que esse arco também é um arco um pouco problemático. Ele é interessante, mas ele é um pouco problemático. O da Rue é o melhor arco. É o melhor arco. Eu senti um pouco de falta da música do Labirinto em alguns momentos desse episódio, mas todo o arco que envolve a Rue, você vê que é uma roda gigante que às vezes ela tá lá em cima, às vezes ela tá lá embaixo, você sabe que ela vai fazer alguma besteira, e às vezes eu acho que a série também destaca a Rue de uma maneira onde parece que não sabe muito bem como trabalhar ela. Às vezes ele quer mostrar que ela amadureceu, quer mostrar que ela não amadureceu. Então esse segundo episódio, por isso que eu falo que ele é mediano, porque ele é um episódio que é legal ver a Jules de volta, mas eu acho que ela poderia aparecer mais, ela já devia ter aparecido mais. Seria legal ter a Alex mais nas cenas, porque a Alex ela tem uma vida completamente diferente da Cassie, e seria legal ver ela mais em cena sendo a voz da razão. Eu acho que parece que a série ela tá tentando encontrar o seu caminho e não encontrou. Pra mim, a terceira temporada de Euforia, ela parece um spin-off de Euforia. É mais do que isso. Pra mim, a terceira temporada de Euforia até agora parece uma outra série. Parece que Euforia acabou na segunda temporada e que eles começaram uma outra série com os mesmos atores. E poderia ser isso. Porque parece que eles estão diferentes na forma de falar, agir, e não é porque eles estão mais velhos. É pela forma como trabalham. Só queria destacar uma coisa para mostrar como que o Sam Levinson se acha muito mais inteligente do que ele é. Existe todo um arco nessa temporada que é sobre o Alamo e a Laurie, que é o arco onde a Rue até fala, eu acho que eu fiz um contrato com o diabo e tal. Tem uma cena onde a Laurie chama o Alamo de porco. Isso vai se destacando ao longo de toda a série, inclusive isso fica voltando ao longo do episódio. Começa com a Rue limpando o cocô dos porcos, logo depois disso o Alamo é chamado de porco e o episódio vai girando em torno disso.
Tem uma cena onde os seguranças do Alamo e ele estão conversando na boate de strip. E aí eles têm todo um diálogo falando sobre porco ser sujo e cachorro. Pra quem não sabe, esse diálogo foi simplesmente copiado de um filme do Tarantino, chamado Pulp Fiction. Tem uma sequência daqueles diálogos verborrágicos do Tarantino, onde não tem a ver junto com a cena, mas você vê aquele diálogo que você fica preso, onde os dois personagens principais estão conversando sobre porcos, onde o personagem Samuel L. Jackson, ele menciona que ele não come porcos porque eles são sujos, e ele não quer comer algo que vive na lama. Enquanto o personagem do Joe Travolta fala a mesma coisa que eles falam, mas e o bacon e tal? Ele fala, mas você comeria um cachorro? Daí ele fala, não, porque o cachorro ele tem carisma. A cena é praticamente igual com os mesmos diálogos, só que a diferença é que não tem o carisma, não tem a direção e não tem o roteiro afiado do Tarantino, obviamente, mas se colocar uma cena que é os mesmos diálogos, é complicado ter essa comparação. O Alamo e a Laura não parece um arco que tá me interessando tanto. Ela é interessante para desenvolver a Rue, mas a partir daí parece que é uma outra história à parte, de verdade. Parece que as histórias de Euforia não se conversam muito bem nessa temporada. Porque antigamente, na primeira e segunda temporada, eles passavam no ensino médio. Então a partir daí, quando você assistia a série, ele passava muito uma impressão de que era um núcleo fechado num lugar pequeno, que era uma cidade pequena, tudo corria ali, eles iam se encontrar. Aqui parece que cada um seguiu sua vida, mas que as histórias não estão se completando. Tudo bem, é o segundo episódio, mas eu acho que passa uma impressão, pelo como o Sam Levinson está entregando suas séries, que ele vai forçar muitas situações para eles se encontrarem, talvez não funcione tão bem. É um segundo episódio horrível? Não, eu também não gostei tanto dele assim. Eu acho que você pode achar mediano por momentos de trilha sonora, por alguns diálogos ou algumas sequências que funcionam bem, mas eu ainda acho que os atores são muito melhores que o diretor consegue tirar deles. Eu vejo que os discursos são muito interessantes, mas não são tão bem aprofundados. E até arcos interessantes como o da Angel, que é uma das strippers, você vê que ele não consegue tirar o máximo que eles podem entregar. Porque é um episódio de 1 hora, onde tem muito arco, muita narrativa, e o diretor não consegue tirar o máximo que eles podem entregar ali. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do segundo episódio da terceira temporada de Euforia? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.